Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a China! Vamos! Bom dia, meu nome é Isadora e hoje eu vou falar a China como nova potência na agronomia. Como surgiu? Bom, a China se tornou uma potência na agronomia porque investiu muito em tecnologia, pesquisa e modernização no campo. Antes, o país tinha muito problema de fome e baixa produção, mas com o tempo passou a usar máquinas modernas, irrigação e sementes melhoradas. Além disso, o governo fez reformas agrícolas e incentivou os agricultores a produzirem mais. Hoje, a China é um dos maiores produtores e compradores de alimentos do mundo, ajudando a abastecer não só o próprio país, mas também grande parte da mercadoria global. Eu vou falar sobre China como superpotência mundial. Economia e PIB. Ele é a segunda maior economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. O PIB, relativamente a 2025, cerca de 18 trilhões de dólares. Ele possui um crescimento mais lento nos últimos anos, mas ainda forte, entre 4% e 5% ao ano. A base econômica é referente pela indústria pesada, tecnologia, exportações e manufatura. É chamada de fábrica do mundo porque produz desde eletrônicos até carros e chips. Influência global. A China, ela investe pesado em países da Ásia, da África, da América Latina e através da nova rota da seda, Belt and Road Initiative. Busca expandir sua influência política e econômica, competindo com o Ocidente. Estados Unidos. Conflitos e tensões. Estados Unidos e China disputa por tecnologia, chips, inteligência artificial, 5G e também pela liderança global. Também tem a parte da Taiwan, que é o ponto de maior tensão militar e política. Também possui o Mar do Sul da China, como eu já tinha dito antes, disputa entre territorial, tipo uma disputa de territórios com países vizinhos, e também a cibersegurança e espionagem, que são conflitos frequentes e também muitas acusações de ambos dos lados. Desafios internos. Possui o envelhecimento populacional, porque, se não me engano, a China já é um país de terceiro mundo. Não estou totalmente certa disso, mas eu acho que sim. Também possui o desemprego entre jovens, porque, assim, na sociedade lá na China, gente, 99,9999% das pessoas só trabalham, não ganham uma remuneração tão alta. Também existe aquele trabalho escravo entre crianças na Shopee, na Shein. É mais ou menos isso, e ocorre muito pelo desemprego entre jovens, porque os jovens eles não querem sofrer na mão disso, do governo, e por isso ocorre muito esse desemprego. E também sobre as dívidas de governo locais e crises no setor imobiliário. E também a censura e controle político sobre o governo do Partido Comunista Chinês. Também precisamos lembrar disso. E uma coisa muito legal é o futuro, os projetos futuros do presidente da China. Ele aposta em tecnologia, energia verde, energia sustentável, essas coisas, e inteligência artificial para liderar o século XXI. Ele quer se tornar autossuficiente em semicondutores e inovações. Seria meio que não precisar depender dos outros e ele conseguir se manter referente a essas questões. E tudo indica que no século XX será marcado pela rivalidade entre a China e Estados Unidos, tanto é que já está até acontecendo. Bom dia, meu nome é Manuela e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o agronegócio na China. A tecnologia agrícola é um dos pilares de crescimento do setor do agronegócio. A agricultura de precisão, ela utiliza dados e tecnologia para monitorar e gerenciar as culturas. E isso tem ajudado muitos agricultores a maximizar a produtividade e minimizar o uso de recursos. Um exemplo é o uso de drones, que permite o monitoramento das grandes áreas de cultivo,
otimizando a aplicação de águas e de nutrientes no solo. Em relação aos desafios ambientais, a degradação do solo é alarmante, e a prática intensiva do cultivo e o uso excessivo de produtos químicos tem levado à perda de nutrientes no solo, tornando-o menos produtivo ao longo do tempo. Além disso, a poluição da água, muitas vezes decorrente do escoamento de fertilizantes e pesticidas, afeta não somente a agricultura, mas também afeta a saúde pública. As políticas governamentais elas têm buscado mitigar esses problemas, e o governo chinês ele tem promovido iniciativas para incentivar a agricultura sustentável, como a rotação de culturas e o uso de métodos orgânicos de cultivo. Além disso, tem investimentos significativos em infraestrutura rural, como estradas e armazéns, que facilitam o acesso dos agricultores aos mercados. No que se diz a respeito do comércio internacional, a China não só é um grande exportador, mas também um importador de produtos agrícolas, com a crescente demanda interna, especialmente de alimentos de boa qualidade. O país ele tem buscado diversificar suas fontes de suprimento. E esses elementos, eles mostram como o agronegócio na China é dinâmico e enfrenta uma série de desafios, mas também está se adaptando e inovando para garantir a segurança alimentar e a sustentabilidade. É isso, muito obrigada. Olá, meu nome é João Pedro e hoje eu vou falar sobre o clima e relevo da China. Relevo da China. O relevo da China é bastante variado e se destaca pelos grandes contrastes de altitude que marcam seu território. De modo geral, o país apresenta uma disposição em degraus que descem do oeste para o leste, formando um relevo que influencia diretamente o clima, a hidrografia e a distribuição da população. No oeste, encontra-se o primeiro degrau, formado pelas áreas mais elevadas do país. Nessa região está o Planalto de Tibete, conhecido como o Teto do Mundo, com altitudes superiores a 4.000 metros. É também onde se localizam as montanhas mais altas do planeta, como o Himalaia, que abriga o Monte Everest com 8.848 metros de altitude. No centro da China, situa-se o segundo degrau do relevo, com altitudes entre 1.000 e 2.000 metros. Essa região é marcada por extensos planaltos e bacias, como o Planalto da Mongólia, o Planalto de Loess e a Bacia de Sichuan. Também é nessa parte do país que se encontram as grandes áreas desérticas, como o deserto de Taklamakan e o deserto de Gobi, que apresentam condições climáticas áridas e temperaturas extremas. Esse corresponde com o terceiro degrau, composto por planícies e baixas altitudes, geralmente inferiores a 500 metros. Essa é a região mais fértil e densamente povoada do país, onde se localizam as planícies da China Oriental e os deltas do Rio Amarelo. Nessas áreas estão as principais cidades chinesas, como Pequim, Xangai e Cantão, além de importantes centros agrícolas e industriais. Da China. Devido à imensa extensão territorial, de leste a oeste e de norte a sul, a variação de altitude, latitude e a proximidade do mar, a China apresenta grande diversidade climática. A distribuição das chuvas também varia bastante. As regiões do sudoeste têm chuvas fortes durante o verão, em contraste, certas regiões do interior ou do noroeste são áridas ou semiáridas. Olá pessoal, eu sou a Nayara e hoje vim aqui falar sobre a evolução rural da China desde o início até os dias de hoje. Bom, o desenvolvimento rural chinês começou com a domesticação do milheto no norte do país e do arroz no sul do país, há milhares de anos atrás. Nós podemos dividi-lo em 5 períodos, que estarão aqui do lado. Sendo o primeiro, o início, a Revolução Agrícola e a civilização, da pré-dinastia até a dinastia Han. Podemos começar então destacando o Rio Amarelo ou Huanghe. O Rio Amarelo ele foi o berço das civilizações e da agricultura na época. Porém, eles enfrentavam grandes problemas, com inundações causando problemas catastróficos. Situação que levou os povos a criar sistemas que ajudassem a evacuar essa água. Ou seja, eles basicamente aprenderam a
controlar as águas. Podemos dizer também que o Rio Amarelo foi o berço de diversas culturas, como por exemplo, a cultura Yang, Shao e Long, Shan. O sistema do cultivo do arroz exigia diversos fatores, como sistema de irrigação e terraços. Isso não era apenas uma técnica agrícola, mas sim uma organização social, na qual exigia a cooperação de todos os povos que viviam ali nessa área onde acontecia o cultivo do arroz. Dinastia Han, 206 a.C. a 220 d.C. Neste período, o Estado centralizado passou a investir massivamente em obras públicas rurais, como grandes projetos de irrigação e canais, que eram essenciais para a produção de grãos. Neste período, já existia o sistema de impostos, que era baseado na terra e na produção agrícola. Vamos para o nosso segundo tópico, que foi a Era de Ouro da Agricultura, da dinastia Tang até a dinastia Song. Este período viu inovações que impulsionaram a produtividade rural a níveis inéditos, trazendo novas culturas com a introdução de novas variedades do arroz, mais rápidas para amadurecer, permitindo de 2 a 3 colheitas por ano em algumas regiões. A mesma foi revolucionária. Trouxe também tecnologias, como melhorias no arado, uso de fertilizantes orgânicos mais eficientes e o desenvolvimento de ferramentas de ferro. Aumentaram a área cultivável e a produtividade por hectare. Mas também ela trouxe diversos impactos sociais, como o excedente agrícola, que permitiu o crescimento das cidades e o florescimento do comércio. Mas a estrutura de propriedades da terra permaneceu centralizada, gerando tensões sociais ao longo dos séculos. Embora a China continuasse sendo uma potência agrícola, o desenvolvimento técnico desacelerou em comparação à Europa, graças a diversos fatores, como por exemplo, o aumento populacional, ou seja, a população cresceu exponencialmente, especialmente sobre a dinastia Qing, colocando uma pressão imensa sobre a terra arável. A intensificação. O foco passou a ser a intensificação, ou seja, tirar o máximo da mesma terra onde as pessoas estavam vivendo, ou seja, virou uma espécie de ambiente urbano juntamente com o ambiente rural, em vez da expansão de novas áreas. Isso manteve a fome sob controle, mas limitou o processo tecnológico. A estrutura feudal também foi um importante motivo a se ressaltar, já que a estrutura de propriedades da terra permaneceu rígida, com proprietários ausentes e camponeses arrendatários, o que limitava a capacidade de investimentos do produtor direto. Bom, agora nós vamos falar sobre o nosso terceiro tópico, que foi a estagnação e pressão demográfica, que foi das dinastias Ming a Qing. Vamos falar sobre o nosso tópico 4, o século XX, revolução e coletivização. O século XX trouxe as mudanças mais radicais no campo chinês, como o comunismo e a reforma agrária pós-1949, aonde Mao Tse-tung implementou a reforma agrária, redistribuindo terra dos grandes proprietários aos camponeses. Isso foi seguido pela coletivização, aonde as terras elas foram agrupadas em cooperativas e posteriormente em comunas populares, aonde o objetivo era maximizar a produção sob controle estatal e industrializar todo o país. Tivemos também, nesse período, o grande salto adiante, que foi de 1958 a 1956, no qual ele foi uma tentativa desastrosa de industrializar rapidamente o campo,
o que levou à maior fome da história humana de todo o mundo, demonstrando os perigos de um planejamento centralizado excessivamente ambicioso e desconectado da realidade local aonde o país se encontrava naquele momento. E o nosso quinto e último tópico, que também podemos chamar de a Era Moderna, o despertar de Deng Xiaoping após 1978. Então, a verdadeira transformação moderna, ela ocorreu com as reformas de Deng Xiaoping. E podemos destacar em 2 pontos, que é como ocorreu. O sistema de responsabilidade doméstica, que foi basicamente o governo desmantelou as comunas populares e desenvolveu o controle da produção, embora não a posse da terra às famílias camponesas. As famílias podiam produzir o que quisessem após cumprir uma cota estatal, que era determinada pelo Estado na maioria dos casos. E o resultado disso tudo, então, isso liberou uma enorme quantidade de energia produtiva. A produtividade rural, então, ela disparou, tirando centenas de milhões de pessoas da pobreza rural em poucas décadas. Um efeito sem precedentes na história mundial. 我们这辈老仔脖子上喜欢挂玉牌，香炉供台上摆，长大才开白黄牌。虔诚拜三拜，钱包里面多几百。一的是6合彩，男的是等合牌。来财，来，来财，来，来财，来，来财，来，哎，中指力滚力，